Muito boa tarde ou boa noite, consoante o lugar em que se encontram. É bom ver as vossas carinhas aqui, temos mais amigos que entraram hoje pela primeira vez, são todos muito bem-vindos. Já tinha saudades vossas, já não nos víamos há alguns dias. Isto, sábado, é um dia maravilhoso, porque é um dia em que nós temos muito mais amigos connosco. A quarta-feira somos pouquinhos, mas o sábado é uma alegria. São todos bem-vindos, vamos continuar o nosso estudo e desta vez a nossa palestra é número 19, subordinada ao tema O que é que o livro de Daniel tem para ensinar ao remanescente agora do tempo do fim. Eu creio que já temos aprendido muitas coisas, não é verdade? Eu penso que temos aprendido com Daniel muitas coisas, nós que vivemos neste tempo assim bem especial. E então, antes mesmo de iniciarmos o nosso estudo, aqueles que quiserem fazer o favor de abrir as vossas câmaras para eu poder ver-vos, eu gosto muito, sinto-me mais acompanhada. Quem não quiser ou não estiver com essa disposição, tudo bem. Mas vamos então curvar as nossas cabeças e fazer uma breve oração. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, aqui estamos, Senhor, gratos, infinitamente gratos, porque o Senhor é amor, o Senhor é misericórdia, paciência, compaixão, pureza, doçura, gentileza, cortesia, e o Senhor tem estado a falar ao seu povo através destas mensagens. Este livro de Daniel realmente é um livro riquíssimo em detalhes. E nós lhe agradecemos, Pai, porque o Senhor nos deu o privilégio de termos sido escolhidos pelo Senhor para recebermos toda esta luz, mas não para que ela fique só conosco, para que nós possamos estar à altura de levar esta luz a outras pessoas, iluminando as suas vidas e fazendo com que mais e mais pessoas se possam preparar para receber Jesus de braços abertos. Por isso queremos suplicar que seja o seu bom espírito a vir ser o nosso professor, o nosso explicador, o nosso mestre, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então nós tínhamos ficado, sabem que eu gosto muito de interagir, eu sou mais assim, estilo professora do que palestrante, gosto muito de ter o feedback. Em que versículo é que nós tínhamos ficado? Recordam-se? Quem esteve na quarta-feira? Versículo 11. Do capítulo. Capítulo 11. Mas já... acho que 32, 33? 30, não, 39. Não. 36. Isto é tipo tiro ao alvo. Não, 37. No 30 e para lermos do 31 ao 36. Exatamente, só 37, temos aqui uma aluna aplicada, que foi a Arminda. Parabéns, Arminda, muito bem. Não, realmente nós tínhamos visto, tínhamos falado, e já vos tinha lido, a citação do Espírito de Profecia, que está no Manuscript Releases, volume 13, onde Ellen White, e eu posso até recapitular convosco essa citação, não estava no programa, mas eu posso ler, tenho-a aqui comigo, eu posso relê-la para os que não estiveram conosco. Ela fala, ela cita, Ellen White, como os irmãos sabem, ela é como se fosse o nosso dicionário, não é? Da Bíblia. Praticamente toda a Bíblia, ela é explicada, podemos dizer assim, pelo Espírito de Profecia. Coisas que nós não entendemos ou que estão meias nubladas, o Espírito de Profecia vai, na nossa linguagem, de uma forma detalhada, explicar. Mas o que é curioso é que o capítulo na Bíblia, que é talvez um dos bastante importante, e para nós então é mesmo muito significativo, que é este capítulo 11, é talvez o capítulo acerca do qual Ellen White tem menos
citações. Por estranho que pareça. Isto tem um motivo para isto acontecer, eu depois posso-vos dizer o motivo. Mas eu citei algumas partes das escrituras onde ela comenta, que é o caso de Testemunhos para Ministros, eu já citei, o volume 9 de Testemunhos para a Igreja, mas o que eu quero salientar agora aqui é uma citação que se encontra no volume 13 de Manuscript Releases, não está traduzido para português, mas os irmãos podem conseguir, quem está com a língua inglesa, com maior facilidade. E então, ela diz o seguinte na página 394 desse volume. Não há tempo a perder. Esperam-nos tempos angustiosos. O mundo está agitado com o espírito de guerra. Logo ocorrerão as cenas de angústia que se descrevem nas profecias. E agora ela diz... A profecia do capítulo 11, portanto aqui ela é muito direta, a profecia do capítulo 11 de Daniel atingiu quase o seu cumprimento completo. Muita da história que ocorreu em cumprimento desta profecia se repetirá. E nós pensamos, mas que versículos, que acontecimentos descritos no capítulo 11 é que já tiveram o seu cumprimento e que se irão repetir? É uma pergunta, mas ela dá a resposta, porque ela continua e diz, no versículo 30, que foi aquele que nós lemos e já vamos voltar a ler, se fala de um poder que se levantará contra o pacto santo e fará o que lhe aprouver. Voltará e atenderá aos que tiverem abandonado o santo pacto. Portanto, isto é o que diz o versículo 30. E depois ela diz, ela cita, ela não diz, ela cita textualmente os versículos 31 a 36. E ela então, aí ela comenta e diz, cenas semelhantes às que se descrevem nestas palavras ocorrerão. Portanto, nós já ficamos a saber que dos versículos 30, ou vá lá, 31, até ao versículo 36, são acontecimentos já ocorridos na história, isto é quase um pleonasmo, mas que vão ter um segundo cumprimento. Para nós é uma vantagem, não é? É uma vantagem. Se nós conhecermos e estudarmos bem este capítulo, nós saberemos o que é que nos espera. Então, eu vou repetir o versículo 30. Porque virão contra ele navios de Quitim que lhe causarão tristeza. Estamos a falar do rei do norte. Por isso voltará e se indignará contra o santo pacto, ou a santa aliança, e fará como lhe aprouver, voltará e atenderá aos que tiverem abandonado o santo pacto. Bom, irmãos, neste capítulo, nós já percebemos que há uma preeminência do rei do norte e que existem várias batalhas do norte contra o sul, do rei do sul contra o rei do norte. Bom, mas o que nós pretendemos aqui é identificar quem efetivamente é o rei do norte. E nós já fizemos um percurso. Nós passamos pelos reis da Pérsia, entramos em Roma. E quem é que era ou foi o rei do norte durante este percurso? Bom, era precisamente aquele que tinha a hegemonia, que tinha o poder, podemos dizer, absoluto. Mas nós sabemos, pelos capítulos anteriores, o capítulo 9, o 8, o 7 e o 2, que a seguir a Roma, Roma política, Roma dos Césares, Roma imperial, Roma pagã, a seguir a essa Roma virá um outro poder. Ou seja, falando em linguagem do capítulo 7, a seguir ao terrível e espantoso, lembram-se? Aquele animal terrível e espantoso que é Roma política, surgiu um outro poder. Como é que é? Como? A ponta. A ponta pequena, ou o chifre pequeno. Já sabemos que era romano, porque ele surge na cabeça do terrível e espantoso, e não na cabeça nem do leopardo, nem do urso, nem do leão. Portanto, nós temos que tentar encontrar aqui no capítulo 11, onde é que
o autor deixa de falar de Roma pagã e passa a falar de Roma religiosa. Porque não é verdade? Nós até agora já vimos, já falámos, já passámos pela Cleópatra, que era o rei do sul, pelo o Júlio César, César Augusto, o exator de imposto, Tibério César, a morte de Jesus, inclusivamente no versículo 22, já passámos por tudo isso, chegámos a Diocleciano e Constantino, não é verdade? Aí por volta do versículo 27, para mim é mais o 28, mas ok, tudo bem, nem todos os comentaristas são da mesma opinião, portanto ainda não há exatamente um bom senso. O que é facto é que já estamos a falar na Roma política. Mas onde é que nós encontramos, que era ela que tinha a hegemonia sobre o rei do sul, e nessa altura estamos a falar literalmente do Egito, ok? Quando é que nós entramos em Roma religiosa? Temos que encontrar aqui os versículos que começam a falar da Roma religiosa. Como é que nós vamos descobrir? 30. É o 31 e o 32. Nós até tínhamos ficado a fazer esse TPC, lembram-se? Muito Sim. bem. A irmã Cleonice estava atenta, muito bem, sim senhora. Como é que nós descobrimos isso? Pela linguagem que já nos é familiar. Se nós verificarmos, nós chegamos aqui ao versículo 31, muito bem, e diz-nos o seguinte, reparem que este é um versículo que nós já conhecemos porque já o trabalhamos muito bem. Estarão ao lado dele forças, noutras traduções diz, estarão ao lado dele uns braços, estamos a falar do rei do norte, que profanarão o santuário, isto é, a fortaleza, e tirarão o holocausto contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Digam-me, esta linguagem já nos é familiar ou não? Claro, yes, sim. Onde é que nós a encontramos? Praticamente com a mesma descrição. Aonde? No 9 ou no 8? Foi no 8. No 8. Portanto, o capítulo 8 faz um paralelo e dá-nos muita informação para descodificarmos o 11. E se os irmãos se lembram, no capítulo 8 falou-se praticamente as mesmas palavras, no versículo 11 e 12, que foi precisamente o ataque na vertical, que aqui no capítulo 8 não fala do rei do norte, o que é que lhe chama? O chifre pequeno, mas o ataque que ele fez na vertical a quê? Lembram-se? Ao santuário. Ao santuário. Então, no versículo 11 diz, sim, ele se engrandeceu até o príncipe do exército e lhe tirou o holocausto contínuo. O que é que diz no versículo 31 do capítulo 11? Não é exatamente a mesma coisa? Uhum. Tirarão o holocausto contínuo. Exatamente a mesma expressão. E continua. Capítulo 8. E o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. E nós trabalhamos isto, lembram-se? Todos os móveis do santuário, como é que o chifre pequeno deitou por terra o altar dos holocaustos, a pia, a mesa dos pães, o altar do incenso, o candelabro e a arca da aliança, lembram-se? Trabalhamos cada um destes móveis, como é que este poder, sendo um poder terrestre, conseguiu deitar por terra e fazer uma falsificação de alguma coisa que está no céu. Os irmãos lembram-se disto. Versículo 12. E o exército lhe foi entregue juntamente com, novamente, o holocausto contínuo. Por causa da transgressão, lançou a verdade por terra, fez o que era do seu agrado e prosperou. Portanto, nós não temos dúvida de que este versículo 31 do capítulo 11, cuja atuação tem a ver com o santuário, literalmente, com a verdade, com o santuário, tirando o holocausto contínuo e estabelecendo a abominação desoladora, não temos dúvida de que isto refere-se a quê? Ao Império, à Roma Papal. Não temos dúvida. Portanto, a partir do 31 é que nós não temos qualquer dúvida. Então, os irmãos podem ver aqui que é usada uma expressão
abominação desoladora. Nós já tínhamos visto uma expressão semelhante no capítulo 8, mas agora, avançando para o futuro, quem é que usou esta mesma expressão? Lembram-se? Foi Jesus. Jesus. Quando, em Mateus 24, versículo 15, Jesus diz, quando vocês virem, portanto nós temos que estar acordados, temos que estar despertos, quando vocês virem que a abominação da desolação é exatamente esta, do versículo 31 do capítulo 11, de que falou o profeta Daniel, certo? Quando ela estiver no lugar santo, quem lê, entenda. Ora, precisamos de entendimento, irmãos. E nós já trabalhamos um pouco este aspecto. O que é que Jesus quis dizer com isto? Bom, Mateus não explica muito bem, mas Lucas, capítulo 21, versículo 20 e 21, ele esclarece. E o que é que ele diz? Quando os exércitos romanos, não é? Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, então o que é que era a abominação que traz desolação? Exércitos romanos. Por que é que Deus lhe chama abominação? Porque era um poder que tinha o quê? Alguma coisa que para Deus era abominável. Era... Alguém me quer ajudar? A adoração de imagens. Particularmente o sol. Adoradores do sol, o mitraísmo romano, que para Deus é literalmente alguma coisa abominável. Tão abominável que Deus vai fazer uma ameaça terrível depois em Apocalipse aos que adorarem esse poder. A besta e a sua imagem, esse tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou sem mistura. Portanto, tem que ser alguma coisa extremamente ofensiva a Deus para levar Deus a pronunciar uma ameaça tão tremenda. Estão a entender? Então, nós agora precisamos do grande conflito. Vamos ao grande conflito, ao capítulo 1. Eu tenho mesmo aqui o livro. Poderia estar a ler na aplicação, mas o capítulo 1, irmãos, eu não sei até se vos tinha feito a sugestão de lerem novamente o capítulo 1. Fiz? Não. Não faz mal. Mas então, nesta edição que eu tenho aqui, ela diz o seguinte, eu vou ler aqui na página 25, esta edição, que muitos de vocês também penso que têm. Diz-nos o seguinte, página 25, a profecia que ele então proferiu, estamos a falar de Mateus 24, a abominação da desolação, a profecia que ele então proferiu era dupla no seu sentido. Portanto, a profecia em que Jesus diz, quando virdes que a abominação da desolação está no lugar santo, e que Lucas esclarece, quando virdes Jerusalém, que é o lugar santo, cercado de exércitos, então aqui diz que era dupla, era uma profecia dupla. Ao mesmo tempo em que prefigurava a destruição de Jerusalém, representava igualmente os terrores do último grande dia. Então este capítulo 11, o versículo 31, o que é que Jesus nos está a dizer aqui? Ela já teve um primeiro cumprimento na destruição de Jerusalém no ano 70, mas como ela era dupla, ela vai ter um segundo cumprimento. Está absolutamente de acordo com o Manuscript Releases que eu vos citei há pouco, em que ela diz que estas cenas vão ter um novo cumprimento. Estamos a perceber? Ok. Ainda falando sobre isto, no livro Maior Discurso de Cristo, no capítulo 5, não sei se os irmãos querem procurar na aplicação, Maior Discurso de Cristo, estou a procurar rapidamente.
no capítulo 5, e diz o seguinte, na página 120.3. Diz o seguinte: a ruína de Jerusalém era um símbolo. Estamos a prestar atenção. A ruína de Jerusalém, que já aconteceu num primeiro cumprimento, a ruína de Jerusalém era um símbolo da ruína final que assolará o mundo. As profecias que tiveram o seu parcial cumprimento na queda de Jerusalém têm mais direta aplicação aos derradeiros dias. Então, irmãos, o livro de Daniel, o capítulo 11, não tem nada para ensinar ao remanescente dos últimos dias? Tem ou não? Tem demais. Tem demais, tem tudo a ver conosco. Portanto, se nós amamos a Deus, e eu acredito que todos nós amamos, Deus é maravilhoso, porque Ele está-nos a dar com antecipação, atempadamente, todas as informações que nós precisamos para passarmos com o mínimo de afetação possível. Percebem? E ela continua: encontramo-nos no limiar de grandes e solenes acontecimentos. Acha-se diante de nós uma crise como o mundo jamais presenciou. Os irmãos que têm o grande conflito podem acrescentar esta citação, que eu acho que é muito significativa. Então, já vimos aqui que o versículo 31 se refere indubitavelmente a Roma papal e ao cumprimento desta profecia, que é dupla. Ela aconteceu no ano 70, mas vai ter um segundo cumprimento. Ou seja, vai voltar a haver a profanação do santuário, vai voltar a haver o tirar do holocausto contínuo e do estabelecimento da abominação desoladora. Como é que isto vai acontecer? Bom, eu gostava... Querem que eu vos diga? Quero. Mas eu não vou dizer. Queremos, claro. Eu não vou dizer. Quem vai dizer é abominação? É o próprio Deus que vai dizer. É o próprio Deus que vai dizer. O que é que significa isso de tirar o contínuo, o holocausto contínuo, o santuário, e colocar novamente a abominação assoladora? Muito bem, e nós vamos ler isso no segundo volume de Testemunhos Seletos. Vamos lá novamente para a aplicação. Segundo volume de Testemunhos Seletos. E vamos ler o capítulo. Eu sei que quando abrimos a aplicação não aparecem os títulos dos capítulos. Mas eu vou-vos dar o título. A Igreja, a Luz do Mundo. Se os irmãos forem ao segundo volume de Testemunhos Seletos, o capítulo tem por título A Igreja, a Luz do Mundo. E a página é a página 166.1. Portanto, estamos a falar, ela vai fazer um paralelo entre o que aconteceu com Jerusalém, num primeiro tempo, num primeiro cumprimento, no ano 70, com aquilo que vai acontecer no fim. Então ela diz o seguinte, página 166, parágrafo 1. Não é tempo agora de o povo de Deus estar fixando suas afeições ou entesourando neste mundo. Não vem muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados e solitários. Então ela agora começa a fazer o link e o paralelo. Ela diz, como o cerco de Jerusalém tem a ver com o que estamos a falar ou não? Sim. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos. Aqui temos a abominação desoladora no lugar santo. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim,
o arrogar-se a nossa nação, o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal, será uma advertência para nós. Será então tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório ao sair das menores para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. Então, o que é o segundo cumprimento? Já não é os exércitos literais romanos cercando Jerusalém literal, pois não? Já não é isso agora, numa segunda fase. É o quê? Decreto dominical. É o decreto dominical, mas começa um pouco antes, porque ela diz assim, o arrogar-se, ou seja, o vangloriar-se, a nossa nação, e ela refere-se aos Estados Unidos da América, o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal. Então, quando os Estados Unidos se começar a vangloriar de que tem poder para colocar o domingo como o abominável dia do sol, não é? Como dia obrigatório. E nós sabemos, ou pelo menos acreditamos, que isso terá que ver não com uma questão religiosa diretamente não, mas sim com uma questão ecológica. Já se fala muito nos domingos verdes. Nós temos ouvido isso. Fazendo aqui um pequeno parênteses, eu não estou ao corrente, eu sei que a COP26 já terminou, mas eu não estou ao corrente do que é que aconteceu, mas disseram-me há pouco que não teve a conclusão que se esperava, porque novamente os Estados Unidos impediram aquilo que se pretendia. Quem é que está mais ao corrente do que eu nesse sentido? Alguém ouviu notícias? Não, parece-me que não. Se assim for, irmãos, sim, Fabiano, podes abrir o micro. Tens o micro fechado. Ok. Alguma declaração da Greta Thunberg, né, no que se refere à questão da COP26, foi, na verdade, um grande fracasso. Eu lembro que quando eu comecei a acompanhar, né, a discussão dela alguns anos atrás, que ela começou com as sextas-feiras pelo mundo, de bom, aí tem. Tanto que, posteriormente, ela foi cooptada pelo Papa, né, e aí virou, ao invés de sexta-feiras pelo mundo, domingos verdes. O fato é que, no término da COP20, ela foi muito direcionada mais pela questão capitalista. Os interesses das grandes empresas, de multinacionais, etc., que injetou muito dinheiro para poder, entre aspas, vender a compra do crédito de carbono. Mas em relação a toda a expectativa que nós tínhamos como adventistas, uma pressão para a questão da lei dominical, não foi, né, tão acalorada a discussão quanto se esperava. Mas, de certa maneira, houve alguns indicativos e está acontecendo recentemente agora uma outra reunião com o Papa, chamado a economia de Francisco, né? Ou seja, o fator econômico com o fator ecológico religioso, ele sim deve dar os novos encaminhamentos mais intensos para isso, mesmo porque a gente sabe que isso precisa partir de Roma, né? Então, Roma, juntamente com John Biden, que é o segundo presidente católico, então isso, sem dúvida, as discussões não encerraram ainda, né? A gente sabe a profecia e isso precisa cumprir-se, mas, assim, a reunião da COP20 não foi assim tão esperada quanto se esperava. Okay. Mas também não sabemos os bastidores, né? Afinal de contas, os jesuítas sempre trabalham nos bastidores, né? A gente precisa ficar atento também a esses detalhes. Obrigada, Fabiano. Se assim é, eu só posso concluir que Deus, que continua a estar no controle da história, ele ainda continua segurando os ventos. Não é verdade? A misericórdia de Deus ainda pleiteia por nós. E damos graças a Deus por isso. Bom, só para vos dar mais uma outra indicação, no Grande Conflito, agora na página 33, ela diz o seguinte, a profecia do Salvador, e estamos a falar da profecia de Mateus 24, 15, que vem de Daniel 11, 31,
Ok? Portanto, estamos dentro do contexto. Então diz a profecia do Salvador relativa aos juízos que deveriam cair sobre Jerusalém há de ter outro cumprimento, do qual aquela terrível desolação não foi senão tênue sombra. Então, novamente, ela diz que vai haver um outro cumprimento. Muito bem. Podemos então avançar, eu penso que até agora estamos a conseguir acompanhar, certo? Eu só quero chamar a atenção aqui para um outro detalhe, é que no versículo 31 começa por dizer que estarão ao lado dele, está a falar do rei do norte, ou seja, do papado, do poder religioso, que agora continua sendo o rei do norte, estarão ao lado dele, na minha Bíblia diz forças, mas na vossa Bíblia, maioritariamente diz estarão ao lado dele uns braços. Pois bem, o que é que serão esses braços? Normalmente braços é sinónimo de quê? De ajuda. Dá-me o teu braço, não é? Quando nós pedimos o braço a alguém é porque precisamos de um apoio, de uma ajuda. Bom, eu gostava que os irmãos... Poder civil? Sim. Elice, Seria o poder civil? é o poder civil, o braço forte do poder civil. E isso encontra-se no capítulo 38, na página 607.1. Do grande conflito? Do grande conflito. Aliás, nós precisaremos, como é que eu vou dizer isto? Portanto, mais à frente no estudo, eu iria sugerir aos irmãos que no vosso próprio livro do grande conflito, nós começássemos a escrever, eu depois vou-vos dar indicações disso, no início de cada capítulo, fazer um link desse capítulo do grande conflito com as passagens da Bíblia correspondentes. Muito bom. Porque muitas vezes Ellen White, ela não cita o capítulo, mas nós, quando lemos o grande conflito, precisamos saber. Por exemplo, aqui no capítulo 38, que tem por título O Último Convite Divino, a que é que se refere na Bíblia este capítulo? O que é que Ellen White está a descrever no capítulo 38? Estão a perceber o que eu estou a dizer? Foi isso que eu fiz no meu grande conflito. Então eu vou ler-vos o que ela diz neste capítulo, porque, por exemplo, neste capítulo ela fala de chuva seródia, mas ela não usa a expressão chuva seródia. Ela fala de decreto dominical, mas ela não usa a expressão decreto dominical. Parece que está escondido. E nós precisamos descodificar isso. Qual é a página? A página da aplicação é 607.1. Como eu estou a ler no livro, neste livro, é a página 488. E é logo no primeiro parágrafo. Ela diz assim: estendendo-se a controvérsia a novos campos e sendo a atenção do povo chamada para a lei de Deus calcada a pés, Satanás entrará em ação. O poder que acompanha a mensagem apenas enfurecerá os que a ela se opõem. O clero empregará esforços quase sobre-humanos para excluir a luz. Porque a luz está vindo às pessoas. E está vindo através de quê? Entre outras coisas, está vindo através de nós. Mas para eu levar a luz, eu tenho que tê-la. Uhum. Eu só posso explicar a outros quando eu própria entendi. Muito bem, então ela diz, o clero empregará esforços quase sobre-humanos para excluir a luz, receoso de que ilumine os seus rebanhos. Por todos os meios ao seu alcance, esforçar-se-á por evitar todo o estudo destes assuntos vitais. Isto já aconteceu no passado, e eu posso mostrar-vos aqui no grande conflito. Isto já aconteceu. E então depois diz, a Igreja apelará
para o braço forte do poder civil. Aqui estão os braços, braço forte do poder civil. E nesta obra unir-se-ão romanistas e protestantes. Aqui está o ecumenismo. Ela não fala que é ecumenismo, mas é. E ao tornar-se o movimento em prol da imposição do domingo, então está tudo dentro do capítulo 11, está ou não? Ao tornar-se o movimento, isto é um movimento, portanto ele vai crescendo, da imposição do domingo mais audaz e decidido, invocar-se-á a lei contra os observadores dos mandamentos. Serão ameaçados, isto nós podemos esperar num futuro. Serão ameaçados com multas e prisão. Irmãos, nós precisamos de ter consciência disto. Isto não aconteceu no passado, ou já? Em parte já. Serão ameaçados com multas e prisão e a alguns se oferecerão posições de influência e outras recompensas e vantagens como engodo para renunciarem à sua fé. Eu estou a ler no Grande Conflito, mas agora vamos ler na Bíblia, que fala exatamente a mesma coisa por outras palavras. Então vamos continuar, pode ser? Versículo 32. Ainda aos violadores do pacto, ou seja, dos 10 mandamentos, ele perverterá com lisonjas. Estão a ver aqui? Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Irmãos, nós vamos fazer coisas espantosas também. Não é só coisas más que vão acontecer. O Senhor nos dará poder para fazer grandes coisas. E então depois diz, os entendidos entre o povo, ou seja, pessoas conhecedoras da profecia, pessoas que estudam, pessoas que se dedicaram a aprofundar tudo isto, e eu acredito que somos todos nós. Se nós nos dedicamos, com certeza. Pois, não, eu acredito que somos todos nós. Então, os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Olha que lindo. Pode não ser presencialmente, pode ser por Zoom, mas não importa. Todavia, isto já aconteceu no futuro, no passado, irmãos, isto já aconteceu. Todavia, por muitos dias cairão. E isto aconteceu precisamente no tempo da Inquisição. Caíram pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro e pelo despojo. Eles foram despojados dos seus bens, tiraram-lhes tudo. Vai voltar a acontecer. De que forma? No que é que nós lemos há pouco? As multas, as prisões, lembram-se? Cativeiro, prisões, despojados, multas, impostos pesados. Continuando. Mas caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro. Isto já aconteceu na Idade Média. Este pequeno socorro, diz-nos o comentário bíblico, que foi aquelas ajudinhas que Deus foi dando através de John Wycliffe, por exemplo, na Inglaterra, depois na Alemanha, com Martinho Lutero, na Suíça, com Zwinglio, enfim, com todos os reformadores, Deus foi dando um pequeno socorro. E então depois diz, muitos, porém, se ajuntarão a eles com lisonjas. Versículo 35. O que isso quer dizer? Lisonjas é com bajulação, com o oferecimento de posições. Aliás, a Bíblia vai dizer isto. Elogios, né? Como? Elogios. Elogios, exatamente. Falsidade. Exatamente. Versículo 35. Alguns dos entendidos. Ó irmãos, eu acho que este versículo 35 tem aqui luz que me agrada muito. Alguns dos entendidos. Alguns. Reparem que no versículo 33 tinha falado que os entendidos vão cair e vão ser mortos.
Mas aqui não. Aqui diz, alguns dos entendidos cairão para serem acrisolados, purificados e embranquecidos. Não é que eles vão morrer. Eles vão, no meu entender, cair até em pecado Para serem provados, para serem purificados. purificados. Mas isto é estranho. Não é um paradoxo? É. Parece um paradoxo, mas eu não posso deixar de vos ler o grande conflito, mais uma vez. Por isso é que nós temos que ter as duas coisas, e nós somos um povo privilegiado, porque não só temos a Bíblia, mas temos o espírito de profecia. Maravilhoso Deus. Belinha, Sim. posso ler na minha tradução, inclusive eu já tinha marcado esse verso, achei fantástico. O 35 diz: alguns destes homens que entendem melhor as coisas espirituais tropeçarão e cairão, mas isso vai servir para deixá-los mais firmes, Muito bom. mais puros e limpos até chegar o fim de seus sofrimentos no tempo determinado. Muito bom, muito bom. Obrigada pelo contributo. Então eu vou ler-vos uma citação que se encontra no Grande Conflito, no capítulo 40. No capítulo 40, eu vou novamente ler no livro, e no livro é a página 519. Irmãos, Você às vezes dá do livro, às vezes dá do outro. E daí a gente não sabe qual é qual. Bom, eu estou agora a ler do livro. Certo? Mas no aplicativo, os irmãos podem tomar nota de algumas palavras e depois veem qual é. Eu, por acaso, não escrevi aqui na minha Bíblia a página do aplicativo. Não escrevi. Mas vou ter... É que ela já está tão escrita por mim que já não tem espaço para eu escrever mais nada. Bom, mas então diz-nos o seguinte, irmãos, vejam o que é que está aqui, e por isso é que nós não podemos julgar nada antes do tempo. Nós temos que ser muito cautelosos. Olha o que diz. Em todos os tempos, os escolhidos do Salvador foram educados e disciplinados na escola da aprovação. Ok, tudo bem, sabemos disso. Seguiram na terra por veredas estreitas, foram purificados na fornalha da aflição. Por amor de Jesus suportaram a oposição, o ódio, a calúnia, acompanharam-no através de dolorosos conflitos, suportaram a negação própria e experimentaram amargas decepções. Quando eu li isto, até aqui, tudo bem. Queremos seguir Jesus, não é? Somos boas pessoas, mas mesmo assim vamos passar por calúnias, sofrimentos, decepções, etc, etc. Agora, a partir de agora é que as coisas mudam. Pela sua própria experiência dolorosa, compreenderam a malignidade do pecado, o seu poder, a sua culpa e as suas desgraças. E para ele olham com aversão. Então, irmãos, se aqui diz pela sua própria experiência dolorosa, eles compreendem a malignidade do pecado, o seu poder e a sua culpa, significa que eles foram o quê? eles caíram. Que eles caíram. E ela vai mais longe, e ela continua. Uma intuição do sacrifício infinito feito para os reabilitar, humilha-os à sua própria vista, enchendo-lhes o coração de gratidão e louvor que os que nunca decaíram não poderão apreciar. Muito amam, porque muito foram perdoados. Então isto está-nos a dizer o quê? Que se eles não tivessem tropeçado e caído, eles não teriam podido apreciar o amor e a misericórdia de Deus e não o amariam daquela forma. É, Sim, isso irmã.
Isso me lembra muito a história de Pedro. E Maria Madalena também. Porque se Pedro não tivesse caído quando ele foi perdoado, Exatamente. ele chegou ao fim, antes ele diz assim, se eu até morro pelo Senhor. Quando ele morreu no fim da vida, ele disse, não, eu não mereço morrer como morreu meu Jesus. Exatamente. Então, assim, a gente vê que a história de Pedro é um homem antes de negar e outro depois de negar. Exatamente, que ele não teria tido esse amor se não lhe fosse permitido cair. Exatamente. É um mistério maravilhoso, não é? Deus permitir, e por isso nós às vezes precipitamo-nos, e infelizmente até já tenho ouvido pessoas muito conhecedoras e nascidas na igreja dizer o seguinte, aquela pessoa está perdida, nem vou orar mais por ela, não tem hipótese. Mas quem somos nós para dizer uma coisa destas? Quem somos nós para julgar? Percebem? Então, isto aconteceu na altura, aliás, na altura da Idade Média, lembram-se de alguém que também caiu, que o grande conflito tem uma expressão que é, se retratou. João Hus. Foi Hus? Eu penso que não foi. Eu me lembro, foi o João Hus, que aí ele negou, aí ele voltou para a prisão, né? E aí ele se arrependeu e aí ele voltou e se retratou e depois foi morto. Foi Jerônimo. Foi Jerônimo. Foi Jerônimo? Ah, bom, eu confundi. Pronto, exatamente. Não faz mal, porque às vezes falha-nos também o nome. Troca os nomes. Aí temos exatamente uma prova de alguém que realmente fracassou, mas que depois se arrependeu e voltou, como o Pedro, chorou amargamente, ok? Pronto. Então, é isto que Deus está a dizer aqui no versículo 35. Então eu vou repetir o 35. Alguns... Alice, afinal eu tinha aqui escrito, o grande conflito, capítulo 40, é na página 649.1. Obrigada, querida. Afinal, já estava aqui. Alguns dos entendidos cairão para serem acrisolados, purificados e embranquecidos até o fim do tempo. Pois isto, ainda será para o tempo determinado. O que é curioso é que Deus tem tempos determinados para todas as coisas. Versículo 37. E não terá respeito o rei do norte... Perdão, saltei um versículo. Versículo 36. E o rei fará conforme lhe aprouver, exaltar-se-á e se engrandecerá sobre todo o Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas. Isto faz-nos lembrar novamente o capítulo 8 e Apocalipse 13. Lembram-se? Sim. E será próspero até que se cumpra a indignação, pois aquilo que está determinado será feito. E não terá respeito aos deuses dos seus pais, está a falar dos apóstolos, nem ao amado das mulheres. Quem é o amado das mulheres? É Jesus. Cristo. É Jesus. Vamos dar um saltinho ao livro, ao Evangelho de Marcos, salvo erro, vou só confirmar aqui. Evangelho de Marcos, mas como eu troco sempre este verso, se calhar não é Marcos, é Lucas. É Lucas capítulo 8. Ele realmente era o amado das mulheres. Não que não fosse dos homens, atenção. Mas aqui temos uma chamada muito interessante no capítulo 8 de Lucas, a partir do versículo 1, que diz: logo depois disso, andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e iam com ele os 12, eram 12 homens. Com ele eram 13. Ora, 13 homens não comem assim tão pouco.
Não é verdade? Não trabalhavam, já não iam à pesca de peixe, agora estavam à pesca de homens. Versículo 2. Bem como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, e agora diz algumas: Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demónios, Joana, mulher de Cusa, portanto era da alta sociedade, que era um procurador de Herodes, Susana e muitas outras que os serviam com os seus bens. Ou seja, eram mulheres que tinham por Jesus um amor tão grande que o que é que elas faziam? Eram elas que os sustentavam. O amado das mulheres. Ok, vamos avançar então, novamente, Daniel 11. Eu sei que estamos em cima do tempo, mas vou só avançar mais uns versículos. Versículo 37. E não terá respeito aos deuses dos seus pais, nem ao amado das mulheres, nem a qualquer outro deus, pois sobretudo se engrandecerá, mas em seu lugar honrará ao Deus das fortalezas e a um Deus a quem os seus pais não conheceram. Ele o honrará com ouro e com prata e com pedras preciosas e com coisas agradáveis. E haver-se-á com os castelos fortes com o auxílio de um Deus estranho. E agora reparem que eu quero chamar a atenção para isto. Aos que o reconhecerem, ele multiplicará a glória. O que é que tínhamos visto há pouco no grande conflito? Lembram-se? No capítulo 38? Ele iria beneficiar, ele iria oferecer posições, ele iria oferecer salários. Aos que o reconhecerem, multiplicará a glória e os fará reinar sobre muitos, olha aqui posições de destaque sobre os outros, e lhes repartirá a terra por preço. Isto foi assim o apogeu da Igreja de Roma no passado. Mas como nós lemos no grande conflito, no capítulo 38, vai voltar a acontecer. Se os irmãos me quiserem acompanhar, eu vou só recapitular aqui um pouquinho. E vou ler a sua perseverante, serão ameaçados com multas e prisão e a alguns se oferecerão posições de influência e outras recompensas e vantagens. Não é a linguagem de Daniel 11, 39? É ou não? Aos que o reconhecerem, ele recompensará. Aqui temos, portanto, ela não cita, aqui no grande conflito, Daniel 11, mas a linguagem ela foi buscá-la. E, portanto, nós podemos saber que ela aqui nesta citação, ela está a falar de Daniel 11, 39. Eu vou ler um pouquinho mais à frente só e vamos concluir. Mas a sua perseverante resposta, a dos justos, será: mostrai-nos pela palavra de Deus o nosso erro. A mesma que foi apresentada por Lutero sob idênticas circunstâncias. Cá temos nós a Idade Média, como foi, assim será. Os que forem citados perante os tribunais, tal e qual como Martinho Lutero, defenderão desassombradamente a verdade. E alguns que os ouvirem serão levados a decidir-se a guardar todos os mandamentos de Deus. Assim, a luz chegará a milhares que de outra maneira nada saberiam destas verdades. E continua. Vamos ficar por aqui no versículo 39. Como já disse aos irmãos, foram cenas que já aconteceram, mas que vão voltar a acontecer. Portanto, estes dois cumprimentos acontecem nas duas fases do chifre pequeno. A fase em que ela era perseguidora, opressiva, ditadora, depois deixou de ser, quando foi ferida com uma ferida mortal, lembram-se?
E nós vamos encontrar aqui no capítulo 11 a ferida mortal. Quarta-feira vamos ver isso. E a terceira fase, ou podemos dizer a terceira fase do papado, que é quando ela voltará a ser poderosa, perseguidora, opressiva e ditadora. Quando é que ela vai poder ser isso tudo? Outra vez. Depois quando a ferida for totalmente curada. Exatamente, quando ela tiver de novo o braço forte do poder civil. Ela precisa ter a ajuda do poder civil para poder repetir-se as antigas perseguições do passado. Ok? Uhum. Muito bem, vamos concluir com uma oração. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, obrigada, Senhor, pela luz que o Senhor nos envia. Sabemos que há coisas que ainda não estão devidamente esclarecidas, ainda temos algumas dúvidas, algumas sombras, mas suplicamos que o Senhor nos venha clarificar, por favor, para que não erremos, nem levemos outros a errar. Perdoa-nos, Senhor, se não temos valorizado toda esta luz que o Senhor nos tem trazido e que o Senhor nos ajuda a dar mais importância a tudo isto. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós e nos conceda a unção do seu bom Espírito, em nome de Jesus. Amém.